Então, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos para as resoluções da disciplina de Álgebra 2 da semana 3. Tá? A primeira questão foi uma questão de definição, então é uma resposta individual. Cada um poderia colocar a definição de anel que achasse mais convincente. E as duas questões de cálculo, as respostas vão estar nesse vídeo. Vamos lá para as resoluções. Pois bem, pessoal, estamos aqui para resolver as duas questões que necessitam de cálculos, né, da atividade da semana 3. Inclusive, a primeira questão ela é uma questão até razoavelmente fácil, você pesquisando tanto na apostila dos materiais que o professor Teófilo disponibilizou ou na internet, você consegue observar a definição de um anel e a partir daquela definição você consegue entender o que é que a gente está calculando aqui, né? Basicamente, um anel ele é uma estrutura muito parecida com um grupo, mas que, além de ser um grupo, ele obedece a algumas características a mais. Nas descrições que você procurar, você vai ver que dentre essas características estão duas que a gente vai utilizar aqui agora, tá bom? Então vamos direto para a questão 2, para a gente justificar o que ele pede ele informa esse conjunto S, tá? Nitidamente um conjunto com a cara do que Teófilo gosta de botar para a gente, com elementos racionais, tá? E ele informa que esse conjunto ele pode ser um subanel do conjunto dos números reais. E ele informa que o conjunto dos números reais é um anel, né? Ele informa que a gente precisa descobrir, na verdade, a questão pede o seguinte: verifique se o conjunto, esse daí que a gente está vendo, é um subanel do anel dos números reais. Então vamos lá. Pela propriedade, agora eu esqueci o número, mas é um dos exemplos que tem lá na apostila, para a gente verificar se algum conjunto é um subanel de um anel, ele precisa passar pelas seguintes operações: a de multiplicação usual e a de soma, só que aqui é com o inverso, né? É a soma com o inverso, é a subtração usual. Passou por essas duas multiplicações e o resultado... pelas duas multiplicações não, perdão. Passou por essas duas operações e o resultado das duas for pertencente ao anel, ou seja, o resultado de xy for pertencente aos reais e o resultado de x menos y também for pertencente aos reais, sabendo que x e y, todos dois, tem que também ser pertencente aos reais, aí a gente tem um anel. Um subanel, né? No caso, esse aqui será um subanel do anel R. Percebam que é muito parecido com a característica, com a propriedade do fechamento, porque eu vou ter dois elementos, x e y, que fazem parte desse elemento aqui, e que fazem parte também dos números reais, e eu operando eles, tanto pela multiplicação, quanto pelo inverso da adição, né? Que é a subtração, operando ele por esses dois, eles também têm que pertencer ao conjunto dos números reais. Então é bem parecido com a propriedade do fechamento, né? Eu opero e o elemento também tem que pertencer ao anel. Então, para justificar que é um subanel, eu utilizo essas duas operações, e se eu tiver essa característica, se fizerem parte dos números reais, eu tenho um subanel. Então vamos lá. Primeiro, o que é que eu preciso estabelecer? Eu preciso estabelecer quem é meu x e meu y, sabendo que os elementos x e y eles fazem parte do conjunto S, tá? Então o x nada mais vai ser do que a operação entre esses dois elementos aqui, vai me retornar um x. Digamos que x seja igual quando A for 1 e B for 2. Então eu vou ter 1 mais 2 raiz de 3, é o meu elemento x. Digamos que o y é igual quando A for 5 e o B for 9. Então eu tenho 5 mais 9 raiz de 3 é igual ao elemento y. O x e o y nada mais são do que elementos de S, tá bom? Então vamos definir aqui, para a gente poder fazer essas duas operações, vamos definir quem são x e y, tá? X e y, eles vão ser iguais a... Eu vou colocar x a mais b, que é o primeiro que tem aí, né? A mais b raiz de 3 e y igual a c mais d raiz de 3. Lembrando que o x e o y eles têm que pertencer ao conjunto dos números reais e o a e o b eles têm que pertencer ao conjunto dos números racionais, certo? Então a e b tem que pertencer aos racionais e o resultado dessa operação tem que pertencer aos reais.
Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente vamos estipular a operação contrária de soma, que é a subtração. Então a gente tem que x menos y é igual à operação entre esses dois elementos. Ó. Quem é x? X vai ser, vou colocar um colchetes aqui, tá? Para que caiba toda a minha operação. Sabendo que o elemento x é igual a mais b, raiz de 3, menos o elemento y, que é c mais d. C mais d, raiz de 3. Vou separar o quadro aqui, porque a parte de lá eu vou utilizar para multiplicação, certo? Vamos lá. Nessa parte aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que, desenvolvendo, eu tenho a mais b raiz de 3 menos c menos d raiz de 3, certo? Vamos juntar agora quem me deixa observar isso aqui de uma forma mais ampla, né? De uma forma com informações reduzidas. Então eu vou juntar os dois elementos inteiros, tá? E vou deixar os elementos racionais à parte. Vou juntá-los também. Então eu fico com a menos c, ó. A menos c mais b raiz de 3 menos d raiz de 3. E só para finalizar, eu posso colocar em evidência esse raiz de 3. Então eu vou ficar com, por fim, ó, x menos y, ele é igual a menos c mais b menos d raiz de 3. Vamos parar para pensar. Sabendo que a e c fazem parte dos números racionais, então a operação entre dois números racionais, principalmente uma subtração entre dois números racionais, pertence aos números racionais. O b e o d também pertencem aos números racionais. Multiplicando por um número irracional, racional por irracional, eu tenho certeza que pertence aos números reais. E a soma de um elemento racional com um que pertence aos números racionais, eu posso afirmar que essa operação aqui me resulta em um valor que pertence aos números reais. Logo, primeira operação está concluída com sucesso. Tranquilo? Vamos para a segunda. Essa foi o inverso da soma, foi a subtração. Vamos para a segunda agora. Na segunda operação, a gente precisa justificar que eu tenho aqui uma multiplicação usual, né, multiplicação de dois elementos. E esses dois elementos nada mais são que a mais b raiz de 3 multiplicado por c mais d raiz de 3, tá? Dando continuidade nessa multiplicação, eu tenho elemento por elemento. O primeiro elemento vai ser AC, certo? Segundo elemento, AD raiz de 3. Terceiro elemento, na verdade, BC raiz de 3. Último elemento, BD, né? BD raiz de 3 multiplicado por raiz de 3, tá? Fechando isso aqui, vamos desenvolver. Eu vou ficar com AC mais, vamos colocar isso aqui em evidência, né? Vamos colocar esse raiz de 3 em evidência. Eu vou ficar com AD mais BC raiz de 3 mais BD raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Então, 3BD. Vou colocar aqui para frente, ó, 3BD. Para mim acabou, né? Não posso simplificar mais isso aí, mas eu posso analisar o que é que acontece. Dois números racionais. Aqui eu vou obter um número racional. Dois números racionais aqui, ó. Isso aqui vai dar um número racional e um número racional, multiplicando por um irracional. Certeza que isso pertence aos números reais. E aqui também mais um exemplo de um número racional. Logo, essa minha operação usual, né, esse x multiplicado por y aqui, ele me resulta em um número, como é soma e soma, tranquilidade, é um número racional, um número real, perdão. E esse número real, ele obedece às minhas propriedades que eu pedi. Então, se teve essas duas operações, consigo provar que esse
é um subanel, né? Isso aqui, esse conjunto, é um subanel do anel formado pelo conjunto dos números reais, certo? Esse aqui, que é um conjunto, ele é um subanel do anel R do conjunto dos números reais. Vamos para a terceira e última questão. Pois bem, muito parecida com a questão anterior, percebam que eu deixei a estrutura montada já da resolução da questão anterior, que eu vou mudar só as informações. A terceira questão, ele pede que você justifique se esse conjunto aqui, dado 2k mais 1, sendo k, né, tal que k pertencente aos números inteiros, ele é um subanel do conjunto dos números inteiros, e informa que o conjunto dos números inteiros é um anel, não é isso? Isso. O anel dos números inteiros. Tá? Então, o que é que a gente vai buscar, bem parecido com a questão anterior? A gente vai tentar justificar se esse conjunto aqui, ele obedece essas duas características. Tá? Então, como eu já falei, bem parecido com a propriedade do fechamento, se eu multiplicando esses dois elementos que fazem parte desse conjunto, x e y, eu vou ter um terceiro elemento que também faz parte desse conjunto. E se eu, utilizando o inverso da adição, que é a subtração, operando dois elementos que fazem parte desse conjunto, também vai me dar um elemento que faça parte desse conjunto. Bem parecido com a propriedade do fechamento, se eu conseguir justificar isso, eu tenho que realmente, esse S aqui ele é um subanel de Z. Considerando Z um anel, não é isso? Tá travando? Acho que tá legal. Bom, então vamos lá. A única coisa que eu preciso justificar aqui é o seguinte. Sabendo que K pertence aos números inteiros e eu vou utilizar esse 2K, é bom que eu trate o K como... Na verdade, que eu trate o meu X como resultado de duas operações diferentes. Então eu vou colocar o X, que lembrem que esse X é o resultado dessa operação, tá? Vai ser um elemento de S. Quando eu operar isso aqui, eu vou ter um X. Quando eu operar isso aqui, vai ter um Y, independente do valor de K. Sabendo que K pertence aos números inteiros, eu posso pensar em K como um número ímpar e um número par, um exemplo. Então eu posso dizer que eu posso ter um elemento X quando eu tiver 2A mais 1 e um elemento Y quando eu tiver 2B mais 1. Percebam que a estrutura é a mesma, né? 2A mais 1 e 2B mais 1, sabendo que A e B tem que ser pertencente aos números inteiros para que eles obedeçam a característica de K pertencente aos números inteiros. Certo? Então, X e Y também precisam pertencer aos números inteiros, até porque eu tenho que o resultado disso aqui pertence aos números inteiros. Ele tem que ser um subanel do anel dos números inteiros. Então, tudo bem. Tida as primeiras regras, né? Todo mundo aqui tem que pertencer aos números inteiros. Eu vou começar a desenvolver e ver o que é que eu vou ter no meu final da minha operação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com essa operação aqui, ó. X menos Y, que é o inverso da adição. Então, eu tenho, primeiro termo, quem é X? 2A mais 1, subtraído de 2B mais 1. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ficar com 2A mais 1 menos 2B menos 1, tá? Esses dois elementos aqui, eles se anulam. Eu vou ficar com 2A menos 2B. E se eu quiser reduzir um pouco mais, eu posso justificar que X menos Y, ele é igual a 2A menos B. Só reduzindo. A menos B, como são dois números inteiros, certeza que a subtração entre dois números inteiros também faz parte do conjunto dos números inteiros. Tá? Então, duas vezes um número inteiro qualquer, isso aqui também faz parte dos números inteiros. Pela primeira propriedade, eu posso justificar tá ok. Vamos para a segunda propriedade agora, que é a propriedade da multiplicação. Então, pela propriedade da multiplicação, eu tenho x multiplicado por y vai ser igual ao termo A, quer dizer, ao x que utiliza o termo A, então 2A mais 1, multiplicado por 2B mais 1. A gente pode fazer o desenvolvimento individual, então 2A vezes 2B, 4AB, mais 2A mais 2B mais 1, certo? O que é que a gente pode fazer aqui? Você pode juntar esses dois grupos aqui, né, e aí separar por fatores, que eu acho que também pode ser interessante. Então você pode ter
num grupo maior, você pode ter 2 aqui fora, colocar em evidência, e aqui dentro vai ficar 2AB mais A mais B, todo mundo junto, né? 2 vezes 2AB, 4AB, 2 vezes 2A, 2 vezes B, 2B, e fora 1. Só uma questão de perspectiva mesmo. Como você está tratando de todo mundo aqui, ó, sendo números inteiros, sabendo que A e B, a multiplicação entre A e B, são 2 números inteiros, o resultante é um número inteiro, tá? E é multiplicado por 2, então também é um número inteiro, número inteiro, número inteiro. A soma entre números inteiros é um número inteiro, né? E a multiplicação por 2 de número inteiro continua sendo um número inteiro. Esse 1 aqui também é um número inteiro, então toda essa operação aqui justifica que a multiplicação entre x e y, sendo quaisquer elementos, desde que, óbvio, a gente estabeleça a regra que A e B precisam pertencer aos números inteiros. Esse K aqui precisa pertencer aos números inteiros. Então, quando for A ou quando for B, que você pode pensar A como número par e B como número ímpar, fique à vontade. A gente tem que a operação entre esses 2 elementos, com certeza, vai resultar num número inteiro. Portanto, mais uma resposta, mais uma questão respondida. Bem, é isso. Eu gostaria de dizer que a resolução da atividade da semana 4, essa semana 3 que a gente fez, da semana 4 já está, a atividade já está disponível. Vão lá no AVA, peguem a atividade. É exatamente igual a essa, a diferença é a primeira questão. A primeira questão da semana atual, da semana 4, pede para você dar a definição de subanel. Acredito que é subanel, não tenho certeza. Mas é só a primeira questão, que é uma questão de definição, que você pode pesquisar e responder. A segunda e a terceira só mudam os valores. Na segunda questão, ao invés de ser raiz de 3, é raiz de 7, acredito. E na terceira questão, ao invés de ser 12k mais 1, é 5k mais 1. Acredito que seja isso, posso estar enganado. Mas, através dessa resolução, tentem responder da semana atual, que eu vou disponibilizar daqui a... creio que amanhã. Vou disponibilizar a resposta da semana 4, tá? Então tentem fazer antes da minha disponibilização ou tentem resolver e não olhar as respostas para ver se vocês estão conseguindo resolver os exercícios sozinhos, certo? No mais, bons estudos e até a próxima.